O episódio de maior sucesso da nossa primeira temporada foi de líderes medíocres. E fundamental a gente se aprofundar nesse tema. E é o que a gente vai fazer hoje no primeiro episódio da nossa segunda temporada de Entre Linhas S.A. Tentar entender a mente dessas pessoas, o comportamento que elas têm. Por que os ambientes, às vezes, se moldam no formato dessas pessoas que são tóxicas? Por que isso acontece? Por que todo mundo caminha para aquilo que ninguém quer seguir? Os impactos que esses líderes têm nos funcionários e nas organizações. E como a gente se protege dessa turma que, na verdade, a gente devia trabalhar para quase que expurgar da face da terra? O tema que nos guia hoje no nosso primeiro episódio da segunda temporada de Entre Linhas S.A. é líderes tóxicos, incompetentes ou estrategistas? Muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entre Linhas S.A. Você, obviamente, que está nos assistindo e nos escutando também, se você tem essa memória. Tá vendo que o som agora é muito diferente do que era o nosso microfone, né, André? Será que é só o som? Ou essa imagem, a gente está aqui num estúdio para essa segunda temporada de Entre Linhas S.A. Nós estamos super felizes, acho que mais do que nunca empolgados, que essas crianças estão com brinquedos novos, não é mesmo, Gabi? Eu chego a estar com a mão suando, sabe? Sabe, tipo, nervoso de estreia, assim, aquela barriguinha, tipo... Primeiro dia de aula. Tipo, e agora? Como é que vai ser? Gente, a gente tá muito feliz mesmo de estar apresentando várias coisas novas para vocês e a gente espera que seja uma segunda temporada mais legal, mais produtiva e que vocês se divirtam mais e aprendam mais, porque a gente aprende todos os dias aqui quando a gente se encontra, certo? Certíssimo. Estamos super felizes de estar nesse setup novo. E foi um combinado que a gente teve, né? De fazer essas conversas pessoalmente. A gente aprendeu a fazer isso no mundo digital, cada um na sua casa. E a gente acha que tem mais a aprender estando no mesmo lugar, in loco, e para vocês também. Então a gente está super feliz dessa nossa primeira estreia. Espero Muito que valha bom. a pena para todos e todas. E pra gente não se perder no que são novidades, cara, tem as vistas e não vistas aqui por enquanto, mas nós temos um logo. Aê! Aqui. Nós temos vinheta de abertura, nós temos estúdio, nós temos o que, André Cornejo? Planejamento do semestre inteiro. Mais ou menos. Quase inteiro. Nós sabemos o que vai acontecer nas próximas semanas. Não ficaremos nos debruçando sobre temas aos 45 do segundo tempo antes da gravação, porque isso enlouquece, Gabiteco. Então já resolvemos um pedaço desse problema, certo, Gabi? Eu tô muito aliviada. Quer dizer, eu tô, assim, ainda a gente precisa ver se tudo isso vai funcionar, mas assim, já estamos estreando de um jeito que se você soubesse o bastidor do estresse que era, definir tema, e aí era tudo em cima da hora. Agora, gente, fiquem com a gente, porque eu acho que vocês vão se surpreender. Eu tô surpresa com meus colegas, viu? Ó, tô aqui, ó. Nota 10, medalhinha, estrelinha dourada pra todo mundo. E ainda tem coisa pra gente arrumar nos próximos dias. E várias coisas aconteceram também nesse período de hiato entre o final da primeira temporada e da segunda temporada. Por exemplo, Gabiteco aqui são duas pessoas em uma só. Enquanto você está aí, eu estou fazendo o quê? Amadurecendo um pulmão, entendeu? Criando um estômago, uma unha, um cabelinho. Estou grávida do meu terceiro baby. É uma menina agora. Gerando vida! Mas não estou só porque esse podcast está o quê? Fértil. Já cresceu esse podcast. Já entendeu? cresceu. Enquanto o Gabi começava nessa empreitada, a André já concebeu. Já. Um grande fertilizador, assim, um negócio incrível. Ai, meu Então, Deus. o que acontece? Nós, seres humanos, temos o quê? Nós temos uma reprodução sexuada. Ai, meu Deus. E aí você gera vida. Começou. Entendeu? Eu não vou nem encostar nesse copo d'água, porque pode ser um problema. Enquanto o Gabi ficou grávida e a André deu à luz, Eu não dei a luz, vai começar. É, bom, é uma A questão segunda de dois, filha beleza. dele nasceu, gente. Segunda Parabéns pra filha quem? Pra nasceu. Alice, Pra que nos Alice. assiste e que tá aí amamentando provavelmente Isso. nesse momento. Porque eu não sou um cavalo marinho que ele termina a gestação no
cavalo marinho homem e não na... Macho e não fêmea. Isso, no macho e não fêmea. Muito é bem. isso. Ok, E eu, obrigado. no máximo, peguei dengue. Foi tudo isso que eu consegui Que é fazer. verdade. Tô aqui terminando. Já não tô mais tão pintado como eu tava. Parece um cão sarnento. Eu consegui. Vou ficar, por enquanto, com a dengue. É isso que eu consegui resolver. Agora, temos mais novidades. Além de todas essas, teremos convidados aqui em Entre Linhas S.A. Então, todo mês teremos pelo menos um convidado, pelo menos não, um convidado ou uma convidada aqui nesse podcast para a gente falar sobre temas não tão amarrados, mas igualmente curiosos. E isso com certeza vai trazer um agito e um frescor para os nossos episódios. Não é mesmo, Gabi? Aguardem. E eu acho, caso você já tenha enjoado da nossa cara, da nossa voz, a gente vai trazer uma carinha nova aqui para dizer o quê? Coisas mais inteligentes, mais interessantes. E a gente vai ficar babando aqui nos nossos convidados. Aguardem, porque a gente tá cheio de ideias. E por fim, se você não segue a gente ainda no Entre Linhas S.A. no Instagram, o faça, porque teremos uma avalanche, uma tempestade, um tsunami de conteúdo naquele perfil, porque agora somos pessoas que têm um social media, uma social media, chique. para ajudar a gente com este universo de conteúdo, pílulas, cortes, que você pode mandar indiretas para os seus colegas de trabalho ou chefe. E isso é importantíssimo no mundo da relação saudável baseada em perfis de redes sociais, não é mesmo, André? Resumindo, elevamos a barra. E quem sabe vamos até abrir um TikTok, mas a gente não sabe ainda. Com isso, vou fechar aqui esse notebook. Ó, isso dá um bom corte chega pro disso. TikTok. Muito bem. E vamos já mergulhar no nosso tema de hoje, que é líderes tóxicos. E aí a Gabi trouxe uma ponderação muito importante, que é, será que eles são estrategistas? Ou será que eles são qualquer? É porque o nome do nosso episódio, a pessoa que se apega aos detalhes. A gente usou incompetentes ou estrategistas. E na minha visão, dá para ser as duas coisas, tá? Você pode usar a estratégia errada e, portanto, você só reforça a incompetência desse ser humano que acha que está o quê? Arrasando e está fazendo só muita merda por onde passa. Então, mas eu acho que isso é caldo para nossa discussão. Eu acho ótimo, inclusive. E eu discordei de Gabi porque disse, cara, não é possível que uma pessoa incompetente consiga ser estrategista. Mas ela disse que dá. E eu não queria colocar toda essa fé numa incompetência, sabe? Mas, enfim, é esse o ponto. Como é que a gente começa essa história? Porque, enfim, só lembrando, né? Líderes Medíocres foi de longe, assim, impressionante a força que teve esse episódio da primeira temporada de Entre Linhas S.A. Assim, tipo, de muito longe foi o episódio, e segue sendo o episódio mais escutado. E a gente debateu muito sobre isso, do porquê que isso tinha acontecido, o que tinha de tão especial naquele episódio. Eu acho que a única coisa de mais especial que tinha naquele episódio é a própria pergunta em nome do episódio, Líderes Medíocres. Isso caiu como uma luva no universo. E a gente falou, acho que nenhum de nós estava preparado para a densidade deste tema, para a gente elaborar, e é isso que nos traz para esse episódio. Tamanha é a densidade, a complexidade desse universo, da gente refletir sobre os diferentes vieses, conexões ou impactos de líderes medíocres e líderes tóxicos, no caso de hoje, no dia a dia de corporações, times, metas e principalmente como a gente faz para entender. Em tempos onde a gente fala muito sobre saúde mental e a gente começou a ganhar consciência, a gente ainda está muito embrionário nesse universo de compreender responsabilidades, impactos e como esse universo dessas pessoas nos afetam tanto. Muito bem. Minha proposta é para a gente conseguir debater um fenômeno, vamos chamar assim. Um felômeno? Um felômeno, porque é um negócio fenomenal discutir isso. A gente tem que ter clareza do que é e do que significa esse termo, liderança tóxica, /liderança destrutiva, /liderança medíocre, enfim, tudo aquilo que a gente já vem discutindo, né?
Quem se habilita Eu vou a trazer? puxar essa, na verdade, tô monopolizando aqui de uma vez que eu sou o host do episódio de hoje, mas porque eu coloquei uma fonte, na verdade, no documento de preparo. Olha só que coisa maravilhosa. A gente prepara agora um documento com toda a pauta desse dia. Era pra ter sido assim desde sempre, tá? Mas assim. Mas a gente fez, né? Sobre consistência. A primeira temporada foi sobre consistência. E aí o André comentou nesse documento, falou assim, cara, muito bom esse negócio que eu coloquei lá, que eu, na verdade, não criei nada, eu só peguei num texto maravilhoso que eu estava lendo, que fala sobre as características psicológicas dos líderes tóxicos e define algumas frentes, dentre elas, narcisismo como uma característica muitíssimo frequente de liderança tóxica. Nem todo narcisista é tóxico, mas todo tóxico com certeza tem um quê de narcisismo. Tem a liderança fantasma, não sei se vocês já conviveram com isso, e tem rolado uns memes maravilhosos, né, que apelidam os colegas e chefes com nomes muito bons, mas Gasparzinho é um deles, que é aquele líder que desaparece do nada, ele aterrissa, ele surge na tua frente com um monte de demanda e um caos de coisas que ele joga em cima de você, então são os líderes fantasmas. Tem o microgerenciador, e aí a gente puxa uma lista quilométrica, mas esses três me marcaram muito, que é a questão do narcisismo, dessa característica de desaparecerem e surgirem do nada, e normalmente quando surgem com essa necessidade do microgerenciamento muito exacerbada. Esse ponto, né, que você traz, Pedro, é super legal, porque lembra que eu sempre falei isso na primeira temporada, né? Quando a gente fala do fenômeno de liderança, isso não acontece no vácuo, né? Se existe um líder tóxico, tem um seguidor daquele líder tóxico, e esse relacionamento entre líder e liderado ocorre dentro de um contexto, né? Então, por isso que eu comecei a trazer a provocação do tipo, vamos tentar definir o que significa liderança tóxica. Então, você já trouxe algumas características, vamos colocar de comportamentais, traços, emocionais até, de liderança, né? Para ainda continuar nessa toada, para aqui não mudar de assunto e fazer algumas outras provocações, eu queria trazer um estudo super legal sobre líderes narcisistas, que é o seguinte... foi feito um estudo agora, faz pouco tempo, uns 2 anos, para tentar entender se a característica de narcisismo não clínico explicava... Gente, a gente nem começou e Freud já veio, entendeu? Porque assim, esse termo... Posso só voltar então no termo ou você vai falar do termo? Eu vou ainda finalizar. Já tá o quê? Psicanálise aqui, gente. Psicanálise. Então mas só para trazer. Então, o que esse estudo provou foi que profissionais narcisistas não clínicos, eles têm muito mais chance de ascender e ascender mais rápido a cargos de CEO do que não narcisistas. O que é um narcisista não clínico? Um narcisista não clínico é aquele que você não foi no divã do diagnósticado Freud. Não foi diagnosticado. Posso? Vamos lá, Gabi. Vamos lá, Gabi. Por favor, a pessoa que é interessada, faz análise, já fez um curso. Sou iniciante, tá? Psicanalistas não me matem. Eu vou, assim, ser muito simplista na minha definição. Esse conceito é super importante na obra de Freud, acho que é de 1914 esse texto. E ele fala do narcisismo, ele tem 2 conceitos. É o narcisismo primário e o secundário. O primário é aquele que, inclusive, você está vivendo bem, que é o narcisismo do bebê, que ele nasce e ele tem certeza que ele é o universo. Porque ele não consegue entender que existe um corpo, existe um mundo e que existe limitação entre o corpo dele e o mundo. Então, é o tal da majestade, o bebê, que tudo é sobre ele. Então, se ele está com fome, ele chora e ele quer ser servido. É essa sensação de você ter uma energia, o que Freud chamava de libido, é a energia vital autocentrada, né? Sou eu. Depois, no desenvolvimento natural do ser humano, a gente desenvolve o narcisismo secundário, que é quando você começa a empregar a tua libido em outros objetos. Na mãe, no pai, enfim, você começa a perceber que você e o mundo são coisas distintas. E isso é importante e é saudável. Todo mundo passa pela fase de desenvolvimento do narcisismo. É por isso que é complicado quando a gente usa o narcisismo sem esse contexto, porque parece que é sempre uma coisa negativa, mas existe esse desenvolvimento natural importante para que a gente tenha autoestima, né? Para que você consiga estabelecer limite entre você e o outro. Então, para a gente exagerar aqui no conceito, quando ele fala de patologia, né, ou de transtorno, é quando a pessoa, mesmo na fase adulta dela, ele fica preso no narcisismo primário. Então, eu sou o centro do universo. Como assim?
você não acha que eu sou o centro do universo. Tudo precisa gerar em torno de mim. E por isso que esse líder narcisista, aí pode continuar em relação ao que você estava... O não clínico, que é o não patológico, ele tem um nível exacerbado de narcisismo. Talvez ele conquiste melhores resultados, né? Aí acho que é o que a gente precisa... por que compensa esse crime no mundo corporativo? Pera. Eu entendi até agora que todo mundo nasce narcisista. Sim, é uma fase do importante desenvolvimento da nossa psique. Entender quem sou eu e quem é o mundo. E que existe narcisismo que não é tão ruim assim? Não, é uma coisa natural do nosso desenvolvimento. A gente precisa ter ser um pouco autocentrado justamente para isso, para a gente ter autoestima, para a gente estabelecer limites. Se você achar que só o mundo é que tem razão e que você não tem nenhum amor próprio, nada, isso é uma coisa negativa. O problema é quando essa balança fica desequilibrada. Quando vai para o extremo, aí é transtorno, aí precisa ser tratado. Eu ia trazer isso. Quais são as características que levam esse narcisismo para uma questão tóxica? Ixi. Né? Então, eu acho que a gente vai caminhando para esse universo. Talvez não precisar caminhar. Que não vá pelo universo da psicanálise, senão não tem fim esse episódio. E ninguém tem competência para falar sobre isso, que tem a ver com desenvolvimento humano, enfim, tem uma série de questões de desenvolvimento do IBB também. É isso, eu também não ia por esse caminho. Então, o que eu ia trazer, Gabi, é as teorias que explicam por que o narcisista tende a, mais rápido e mais cedo, ascender a cargos de liderança, é porque, cara, liderança tem um custo, e o custo é alto. E esse custo demanda energia. E geralmente narcisistas são mais... eles conseguem produzir mais energia para si próprio, eles conseguem encantar mais as pessoas através de narrativas. Porque pensa, né? O papel de um CEO, por exemplo, cara, qual que é? Primeiro, é captar capital barato para executar uma estratégia e encantar pessoas naquele storytelling, naquela narrativa para você atrair e reter talento. Cara, como você faz isso? Através de fala, de comunicação, de demonstrações, as pessoas vão seguir. Essa é uma das grandes teorias da firma, que os liderados seguem o líder, a imagem e semelhança. Então tem essa questão do narcisista. Só que qual que é o ponto? E o Pedro falou uma frase super legal no início, que isso é corroborado já, né, pela ciência. Todo líder tóxico é narcisista, mas nem todo narcisista é um líder tóxico. Então, quando a gente pega na tríade líder, liderado e contexto, já começar que, cara, quando a gente fala de liderança tóxica, geralmente, assim, quase generalizando, a gente está falando de um líder que tem características do narciso, do espelho, onde tudo olha e tudo vê. Me idolatro e me acho incrível e, de novo, o universo gira em torno de mim. Eu ia até contribuir trazendo algumas características adicionais, porque eu também no trabalho de pesquisa eu acabei caindo num conteúdo da Talences Group e eles fizeram uma pesquisa sobre lideranças tóxicas e seus impactos na cultura organizacional. Legal. E aí foram mais de 500 entrevistados, tem uma certa distribuição entre os cargos e tal, só com pessoas do mundo corporativo. E as principais características de uma liderança tóxica que mais apareceram, né, que os respondentes falaram observar nos seus líderes, aquele líder que ele já passou e que era um líder tóxico, são 3. Abuso de poder, manipulação emocional e comunicação violenta. Então, assim, eu acho que é perigoso aqui nesse episódio a gente ficar só falando de características, porque acho que cada pessoa que está em casa vai conseguir olhar para o seu histórico de pessoas que você já teve como líder ou pares, enfim, etc., na sua vida corporativa e reconhecer certas características. Mas tem alguns elementos que são muito similares, né? Assim, uma coisa que a gente bate o olho e identifica fácil. Quais que são os 3 de novo? Abuso de poder, manipulação emocional Comunicação violenta. Comunicação violenta. Mas tem várias outras, tá? Excesso de controle, abordagem autoritária, falta de disponibilidade para ouvir, isso é ótimo. Porque esse era um ponto que eu ia trazer aqui. Porque a gente costuma, e eu acho que essa é uma grande característica ruim que a gente tem no mercado de trabalho, que é, às vezes, confundir coisas que parecem muito semelhantes, mas não são. Uhum. Do tipo exigência e comportamento abusivo. Perfeito. São 2 coisas facilmente... enfim, que a gente mistura normalmente, a gente acha que é a mesma coisa, mas são 2 coisas muito distintas. Eu posso ser exigente com respeito, com critério, com consciência, enfim, com tudo isso. Mas o comportamento abusivo, ele sempre é abusivo ou destrutivo. E isso vai pintando... Eu acho que é importante a gente ter esse processo de...
pensar também e conhecer, ter esse embasamento, porque usualmente, e falo com experiência própria, a gente só percebe que estava diante de um líder tóxico depois que a gente consegue se afastar dessa pessoa. Qual que é o contrário de aurora boreal, André? Dementadores. Não, a aurora boreal. A vada cadavra. São dementadores do mundo corporativo. Mas faz sentido, Total. porque a gente precisa saber diferenciar essas coisas para justamente conseguir classificar. Agora, também não podemos só pegar uma característica e carimbar alguém de algo que às vezes pode ser ignorância, e por isso acho que a incompetência grita mais forte do que a Eu estratégia. acho que esse ponto é tão sensível quando a gente fala de essa diferença e na verdade essa mistura, né, entre o que é uma liderança tóxica, abusiva e o que é um líder exigente demais. Porque eu já tive líderes muito exigentes que, olhando em perspectiva, em alguns momentos, acho que essas pessoas podem ter tido algum comportamento abusivo, mas, no geral, elas eram realmente muito exigentes e me fizeram, obviamente, crescer como profissional, exigindo de mim um pouco mais que eu podia dar. Mas aí quando escorrega, né, pro abuso, para aquilo começa a te fazer mal, e aí eu acho que a gente precisa falar sobre, acho que na nossa pesquisa tinha também uma parte sobre assédio para a gente distinguir Sim. o que é liderança tóxica do que é crime, né, ou assédio sexual, no caso de crime mesmo, ou o assédio moral que está lá na CLT previsto, que tem artigo, que tem gente sendo processada. Sim. Hoje mais, né, do que era antigamente, mas acho que são coisas separadas. Agora, o que eu acho que o desafio eu não sei se é só uma questão geracional, que é um tema que a gente precisa trazer para a nossa mesa em algum momento, mas que muitas vezes o fato da gente, no mundo corporativo, ser um pouco mais exigente já... meu líder é tóxico porque ele me pede para refazer alguma coisa. Fala, bom, entende que é uma linha tênue ali? E a produtividade. Super tênue. Mas olha só, deixa eu pegar um negócio, fazer um gancho com isso que você trouxe desse estudo. De quem que era o estudo mesmo? Enfim, desse estudo aí. Da Talents Group? Isso. Teve um outro estudo também famoso dessa tríade aí, que foi... os autores pegaram 11 meta-análises. Meta-análise é quando você faz uma revisão do que já fizeram antes de você, né? E eles identificam... Estudo de estudos. Isso, estudo de estudos. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro Procno. De Você é um nada. líder Aurora Borealis. Obrigado. Mas esse estudo identificou que 3 fatores mais explicam a ascensão ou a expressão do fenômeno liderança tóxica. Primeiro, o líder em si é o que mais explica. Então, é um fenômeno dependente de CPF. Se não tiver o CPF, difícil ascender uma liderança tóxica. Até porque, de novo, quando a gente fala de liderança, líder, liderado, contexto. Enfim, então o líder é o que mais explica. O segundo ponto que mais explica, normas sociais, que é diferente de valores corporativos. Já vou explicar isso. E o terceiro que mais explica, escopo de trabalho. E aí onde eu ia entrar, Gabi, por que eu contei essa história? Quando a gente fala de o que é líder exigente, o que é líder tóxico, e aí eu concordo, Pedro, você também usou uma frase que é o seguinte, eu até anotei aqui. Cara, são ignorantes ou estrategistas? Cara, tem os dois. Então, assim, eu já trabalhei com um líder muito ruim, que com todo o carinho da palavra, e pegando, assim, qual que é o significado preto no branco da palavra ignorância, é não saber liderar. Eu já peguei líder assim, mas a pessoa era uma pessoa boa. Ela só não tinha o ferramental básico para liderar uma companhia, um grupo, uma pessoa e assim por diante. Só que o efeito dessa pessoa, apesar de ter uma intenção positiva, era péssimo. Então esse cara, ele se enquadra também no negócio de liderança medíocre. E tem o outro espectro, que é um contínuo, do cara mal intencionado. A gente vai para esse extremo que acho que a Gabi trouxe, que existe, só que também é mais fácil identificar, porque são casos extremos, né? Fala. O que nos leva para o ponto, que é o segundo grande item aqui do nosso debate, que é em que proporção um ambiente incentiva ou desincentiva o líder tóxico. Porque o meio influencia o homem, mas o homem também influencia o meio e acho fundamental... porque tem corporações, eu vou usar um exemplo que pode até, em certo modo, estar errado e tirar um possível patrocinador aqui do nosso Entre Linhas S.A., que é a Ambev. A Ambev teve uma fama muito forte, eu não sei como é que está hoje, mas de ser um ambiente tóxico em nível de exigência e forma de lidar com as pessoas. E sempre foi um lugar com características muito específicas. Um ambiente que incentivava esse tipo de comportamento, em certo modo.
Não que fosse um incentivo, sabe? Claro, entendo. Cara, e aí acho que a gente começa a entrar num tema de cultura, né? Porque se você pergunta para quem trabalhou na Ambev nessa época lá, Grupo 3G e tal, cara, a galera ama, ou amava. Porque era de fato um grupo, era uma escola de gestão, ainda é, né? Uma puta empresa, pelo amor de Deus. Cara, eu acho que tem um pouco de síndrome de Estocolmo aí. Não, eles não sabiam que eles estavam sofrendo. Não, eu acho que pode ser, mas acho que também tem questão de perfil, né? Porque assim, cara, cultura organizacional não tem cultura certa e errada. E aí, é isso que você trouxe, Pedrão. Tem quais são as regras do jogo, as regras são essas, você topa jogar o jogo? Bora. Só não bate na mesa, assim, desculpa. Então, o ponto é quando a regra do jogo é diferente, né, do que você tá praticando. E é que quando bate na mesa faz mó barulhão, né? Gente, eu tô muito empolgado que eu tô no estúdio, eu tô super feliz, tô vendo várias luzes. A mão do André. Pelo amor de Deus, Pedro, deixa eu curtir o meu momento. Mas o ponto é, então, eu acho que os incentivos eram ao encontro da cultura que eles queriam, que é uma cultura que chama, né, na literatura, cara, de cortar a garganta, de competição a qualquer custo, de resultado no matter what, né? Tipo, você tem que entregar a receita, não importa o como. É muito cultura do mercado financeiro. Tá certo ou errado? Para mim, não funciona. Mas para outra pessoa pode funcionar. Mas aí que eu acho que... primeiro que o exemplo que foi dado, década de 90, começo dos anos 2000, até um pouco antes, era... A gente normalizava certos comportamentos que hoje seriam crimes. Perfeito. Então, assim, tem muito relato de crime de assédio, Sim. né? Gente, se a gente está falando de assédio moral, artigo 146A da Consolidação da Lei Trabalhista da CLT... que considera essa prática como uma ofensa reiterada à dignidade do trabalhador, causando-lhe dano físico ou mental no exercício da profissão. Assédio moral pode ser enquadrado, punido. Canais de denúncia do RH, não sei se a gente vai chegar nesse assunto, que é um problema. E tem o assédio sexual, que aí está tipificado no artigo 216A do Código Penal, que aí é o outro bicho. Super. Então, assim, primeiro, precisa separar as coisas. Segundo, eu acho que a cultura tem um peso. E não só a cultura individual. Concordo. Não é só a cultura individual. Concordo. É a lógica... do setup da cultura. Por exemplo, se você tem uma empresa, como a maioria tem, metas individuais e avaliação, ciclo de performance com curva forçada, isso vai incentivar um comportamento individualista, o meu primeiro, depois o grupo. Ponto. E aí você cria assim, um ambiente perfeito para os líderes tóxicos se proliferarem. Proliferarem, esse negócio aí. E para mim fica... Eu não consigo não falar sobre esses temas e voltar, porque eu acho que, de novo, nesse nosso universo de, às vezes, confundir ou misturar coisas, eu acho que uma coisa começa a contaminar a outra e levar a gente para um lugar que a gente perde a mão e não sabe nem como foi parar naquela situação. Porque definir metas é algo bom? Eu acho que sim. Definir metas agressivas é algo interessante? Eu acho que sim. Só que se você não define metas e metas agressivas com os devidos cuidados ou mecanismos de defesa funcionando, é muito fácil disso descambar para um universo de liderança tóxica, de assédio moral. E acho que também queria fazer só essa pequeno parênteses aqui para diferenciar. Aqui no Entre Linhas a gente tem muito claro que o certo é certo e o errado é errado, não importa o que aconteça. Assédio moral e assédio sexual são errados. Ponto. Então, acho que a gente não está nem chegando aqui nesse universo onde é gritante. A gente está debatendo justamente o contexto de algo que é um pouco mais sutil, não é tão, sei lá, clinicamente desgraçado ali, mas que são comportamentos que nos levam para um ambiente ruim. Porque, de novo, metas podem descambar com comportamentos agressivos que não necessariamente são assédio moral, mas que claramente são comportamentos tóxicos. Né? Boa. Deixa eu tentar aqui começar a convergir algumas conclusões que a gente já tirou para a gente mover, né? Então, eu tô com mais perguntas do que respostas. Eu só quero dizer que eu vou discordar. Eu já vim para discordar. Tóxica. Não concorda comigo? Tóxica. Tô brincando.
Mas, então a gente tá chegando na conclusão que, Gabi, veja se Isso é um você comportamento, concorda. cara, só assim, fazendo piada da piada, é muito isso, né? Às vezes, discorda de mim é bom, discorda de mim é tóxico. Não, e volta... Não. E volta no ponto que você trouxe, assim, que às vezes também a gente taxa, olha lá, mó líder tóxico, e começa a usar essa palavra pra tudo e qualquer coisa, aí a palavra perde o peso. Sim. Então é isso que eu tenho provocado e que você provocou também, Pedro, tipo, cara, vamos ter clareza do que significa isso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se a gente não conseguir distinguir, ferrou. Então calma, vamos lá. Vamos concordar que para acontecer uma liderança tóxica, o líder ele pode estar num espectro de, cara, sou ignorante, não sei o que eu estou fazendo, não tenho ferramental, ou caramba, eu sou mal intencionado e tal. E tem o espectro aqui do contínuo, a maioria está na meiuca, né? Então é um negócio que depende do líder. Acho que a gente concorda com isso. Okay. Contexto. Concorda, Gabi? Ela falou que ia discordar. Concordo, Tá bom, pronto, mas quero concordar. ver a vírgula, né? Porque a primeira vez a sentença Não, ponto, veio, depois ponto, vem a ponto. vírgula e você fala, mas acabou ponto. de dizer o que disse. Essa temporada vai ser Ponto. muito difícil. Vai, o host, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ponto. Eu queria uma Contexto. mesa aqui pra ligar e desligar o microfone. Né? Contexto. A gente tá chegando, e esse é o ponto que eu queria trazer, que ele importa para ter uma liderança tóxica. E que ele pode ser permissivo ou ele pode não permitir a emergência desse fenômeno da toxicidade, se eu puder colocar dessa maneira, né? E aí vocês trouxeram alguns pontos super legais sobre metas, sobre checks and balances, e o que já é comprovado. Cara, que contexto que é, assim, fantástico para a emergência de líderes tóxicos. Olha o que está acontecendo no mundo hoje. A gente tem visto mais líderes com esse perfil ou menos? Mais. Boa. O que o mundo tem apresentado? Polarização. Exato. E polarização traz o quê? Eu adoro esse jogral, Grupinho, vai. nós contra eles, sei lá eu. E isso causa um efeito de algo. Fala logo, André. E qual é a sua cor favorita? Se você fosse um animal, eu seria. Tô brincando. Cara, pra dizer que o mundo tá cada vez mais volátil e incerto. E isso já é comprovado que ambientes voláteis e incertos são o lugar perfeito para a ascensão de líderes com características mais diretivas, autocráticas e que tendem à toxicidade pelo seu traço narcisista. Por quê? É por isso que o volume de startups com líderes tóxicos é maior? É uma pergunta... Nunca li um estudo sobre isso. Cara, Eu porque tenho um são palpite. culturas mega instáveis. Eu não estou dizendo que toda startup é tóxica e tem líderes tóxicos e os founders são todos tóxicos. Agora, eu acho que conseguimos elencar uma série. E aí, claro, né, se a gente for pegar absolutamente todas as startups do mundo, é um estudo muito complexo. Agora, a Amazon nasceu minimamente assim, Uber nasceu minimamente assim, Meta nasceu minimamente assim. Mas o pensa... Google acho que teve menos escândalos que foram... Mas enfim, só fiquei com isso na cabeça. Eu tenho um palpite nesse sentido que é acreditar que as pessoas... esse messianismo, né? Você precisar de uma figura que te aponte o caminho, não é nada novo. Não. Parece que há 2000 e poucos anos atrás, né? Surgiu alguém que e apontava o caminho. Quem? Então, quem foi esse Quem, babado? caraca, Há 2025 anos atrás. Por quê? Porque... Óbvio que o mundo naquela época, talvez... Aí eu nem sei comparar, né? Porque também era uma época que se morria com 40 anos, era velho. Apesar que... Enfim, pensamentos intrusivos, vá-se embora. Eu vou voltar para eu não... Acabei de naufragar aqui. Volta, Gabi. Volta. Aqui, ó. Qual que é o ponto? Vinheta! Tá ligado? Qual que é o ponto? A gente tem essa necessidade de ter certeza das coisas. Estabilidade. Aí você põe um cara que fala com muita autoridade, com muita certeza que é pra lá, você só precisa trabalhar 18 horas e dar o seu melhor e o foguete não vai dar ré, etc e tal. Você fala, resolvi todos os meus problemas, pelo menos alguém tem certeza de alguma coisa. Então, assim, eu acho que é uma simbiose entre o delírio narcisista e as pessoas que estão nesse movimento de não saber muito bem para onde vão, vamos seguir o cara, se ele está dizendo. Que eu acho que tem a ver com a figura de liderança, quando ela é bem exercida. E é mais fácil, de novo, é mais fácil eu seguir alguém independentemente. Você tem que culpar, né? Minimamente, exato, sentido. E é muito mais complexo escutar 1h30 de entrelinhas SA, ponderar e pensar sobre absolutamente tudo que a gente está falando aqui, para tentar compreender, separar esses pedaços. E acho que isso, enfim, podemos até misturar depois a política nessa história, porque li uma análise maravilhosa sobre como a extrema-direita, obviamente, usa elementos
muito fortes e firmes para justamente fazer isso funcionar. Né? Cara, e eu tava muito pensando sobre isso. E, Gabi, você já trouxe um elemento na sua fala de um componente do liderado. Aí, fechando nossa tríade, né? Então, líderes... toxicidade, vamos colocar assim, é um fenômeno que acontece quando líderes que, seja ignorante, seja por estratégia, têm traços do narciso e tal. O contexto ele está incerto e ele não tem um mecanismo de checks and balances que o Pedro trouxe, que é, cara, uma governança. Por isso que, apesar das imperfeições, a democracia é o regime mais funcional no longo prazo. Porque a autocracia é super legal quando alguém do seu time está liderando. Quando do outro time está liderando, ela não vai ser super legal. Ela é super legal quando um déspota esclarecido está liderando. Quando um déspota não esclarecido está liderando, ferrou! É muito legal quando eu concordo. Isso, exato. Quando eu concordo, Exatamente. E aí tem a frente do liderado, que a Gabi trouxe o elemento fundamental, que é a hierarquia de necessidades desse liderado. Além das necessidades de Maslow, é o senso de certeza. Então, nesse tipo de ambiente incerto, aquele ou aquela líder que demonstra, se posiciona, é resoluto, toma decisão, diretivo, e que isso tende, quando perde a mão, ir para uma toxicidade, é quem ganha espaço. Só que, cara, eu tava pensando muito sobre isso, Gabi. E já entrando um pouquinho, eu não vou politizar, mas entrando um pouquinho no tema político, porque, cara, é super quente o que está acontecendo agora. Eu tô super curioso com o que a gente está vendo agora, depois que o Trump esticou a corda na sua autocracia, se puder colocar dessa maneira, né? Que é tomar decisões unilaterais, não colegiadas, e executar algumas coisas por ordens executivas e assim por diante. Cara, fazia anos que eu não via o Emmanuel Macron. Ele aparece todo dia. Eu não conhecia o Doug Ford, que é o premier da província de Ontário, no Canadá. Ele surgiu como uma grande liderança no Canadá. O cara que agora ele está entrando no lugar do Trudeau, esse cara ele não tinha chance nenhuma de ganhar. Sim. E agora ele ascendeu. E é engraçado como ascendem numa postura que é tida como ponderada. Exato, mas você vê que eles aumentaram o nível de autocracia deles também, de posicionamento. Então, cara, eu fiquei pensando muito sobre isso. Não tem teoria, mas foi uma ponderação minha. Cara, a curva da autocracia em liderança, olha só que loucura. Em ambientes incertos, vamos concordar que são ambientes perfeitos para a emergência de líderes tóxicos, autocráticos e tal. Tá. Porém, tem um nível ótimo de ser diretivo e autocrático. O que a gente está vendo nos Estados Unidos, na minha leitura, é que esse nível ótimo passou do ponto. Então, zero autocrático em ambientes incertos, você não emerge. Muito autocrático, você também não emerge e cai. É o que a gente está vendo agora. Então, a autocracia de líderes nesse ambiente é um invertido que a gente chama. Que tem um ótimo para você ser diretivo e autocrático. Eu estou talvez misturando conceitos de autocracia, diretivo e tóxico, mas é interessante pensar sobre isso. Total. Eu vou misturar dois elementos aqui para a gente ir caminhando um pouco nesse papo, porque, de novo, isso não é simples e é uma conversa zero simplista que a gente está tendo aqui. Mas, primeira coisa, também, uma vez que cultura importa muito para permitir ou não isso, o papel da alta liderança na perpetuação de culturas tóxicas é primordial. Eu vivi uma ruptura disso que foi muito interessante de ver, que foi a gestão Travis Kalanick na Uber e a gestão Dara Você trabalhou na Uber? Khosrowshahi Você foi o sétimo funcionário da Uber no Brasil? O Dara na Uber. Tóxica. Super interessante essa ruptura cultural, e foi muito clara essa ruptura cultural dentro da empresa e como a empresa consegue depois migrar para um ambiente de estabilidade interna muito interessante depois dessa mudança. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é o quanto que empresas, quando estão dentro do contexto errado, acabam... E o meme maravilhoso das últimas semanas que me impactou muito, que foi: o RH serve para proteger a empresa de você e não você da empresa. Entendeu? Ou seja, a blindagem quase que institucional da empresa falou assim: eu não vou investigar problemas, porque se eu investigar eu preciso lidar com eles. É tipo ir no médico. Você vai no médico, você vai ter doenças. Se não for, você não tem doenças. Entendeu? Muito simples assim.
Mas também acho que tem uma coisa que este universo cria e acho que essa reflexão sobre o ponto ótimo da liderança tóxica, porque pode ser que exista, e aí não sei se ela é tóxica ou se ela é a liderança perfeita, deve ser muito complexo de distinguir uma coisa da outra, que é esse ciclo vicioso aí da promoção baseada no yes man, né? Que foi um elemento que surgiu pra gente, mas que são quase os seguidores que não questionam posturas de seus líderes, dizem amém para tudo e daí são promovidos por concordarem com o chefe ou com a chefe, e isso é o que os perpetua. Mas também é uma característica de líderes tóxicos, se cercar de pessoas que não questionam as suas decisões ou a sua autoridade. Perfeito ponto. Vai, Gabi. Não, eu já falar que a Gabi abriu um olho tão grande de... Não, mas eu já vou passar aqui pra uma besteira muito grande. Não, cara, não é não. Eu já vou passar pra Gabi aqui pra também não, enfim, monopolizar, mas esse traço já tá provado também do tipo líderes destrutivos / tóxicos não desenvolvem seus times. Justamente por esse efeito. Mantém o status quo porque é confortável e mantém ali a sua base de sustentação. E aí, volta numa teoria que tem, que a Gabi citou agora há pouco, do tipo, né, de burnout, não sei o que e tal. Cara, tem tarefas e tarefas. Por exemplo, se você está engajado numa tarefa que é um baita de um desafio, mas aquilo te desenvolve, essa tarefa tende a não te gerar burnout. Se você está lidando com aquele tipo de tarefa repetitiva, chata, annoying, boring, irritante, essa tarefa tende a gerar burnout e não te desenvolve. E geralmente líderes destrutivos / tóxicos, eles te blindam das tarefas que te desenvolvem e te coloca só aquela famosa, lembra a frase que a gente utilizou? Orelha seca, tarefas dos orelha seca, na sua mão. E aí isso detona o time, só que ele ou ela se mantém ali no que a gente chama de entrincheiramento. O líder ou a líder se entrincheira, se blindando. É um jogo de posição no final do dia, é um jogo de war. Quando você vai para esse lugar dessas culturas, não é sobre fazer mais, não é sobre inovar, não é sobre desenvolver pessoas, é sobre como que eu garanto a minha posição e penso na próxima casa. Puta que pariu, que lugar horroroso para trabalhar. Quando a Gabi fica quieta há muito tempo, é porque, cara, vem uma pedrada. Não, é só porque meus divertidamente eles ficam... Aí eu não consigo nem organizar. Não, eu tô acompanhando e eu queria trazer uma ponderação, que às vezes eu fico ouvindo para tentar fazer um zoom out, assim, quando a gente tá indo num caminho muito uníssono, sabe? Eu fiquei pensando, até pela essa fala você falou da promoção baseada no Yes Man, e... Desde 2023, eu acho, comecei a fazer alguns experimentos de alguns vídeos no TikTok, pra testar mesmo e tal. E eu cheguei a gravar... Fala, Pedro Prochnow. Gabi é TikToker. Não, quer dizer, se eu tô lá, talvez eu seja, mas enfim. Não ganho nada com isso, inclusive. Só milhares de visualizações. A não ser uns hates de vez em quando. E, de fato, milhares de visualização. Eu postei alguns vídeos sobre lideranças tóxicas. E são vídeos que têm sempre uma visualização muito relevante para o meu tamanho no TikTok. E o que eu quero dizer com isso? A gente tem essa tendência a falar dessa simbiose, né? Do líder tóxico que precisa de um liderado desbussolado, ele não sabe para onde ele está indo, então ele vai seguir o cara. E corre um risco enorme de exagerar no peso do indivíduo nessa relação. O que eu quero dizer com isso? O líder tóxico é um cara extremamente inseguro. Eu não estou falando um narcisista patológico que tem certeza que ele é Napoleão. Não estou falando desse cara. Esse cara não tem nenhuma insegurança. Eu estou falando do cara que exerce o microgerenciamento, esse cara que é autocrático demais. No final do dia, ele está tentando controlar o ambiente e controlar as próprias inseguranças. Tá? Estou partindo dessa premissa. E de um outro lado, por que eu citei os vídeos do TikTok? Porque às vezes eu colocava lá as características ou o que você precisa fazer para lidar com um chefe tóxico e os comentários quase sempre vinham assim, fiz tudo isso e fui demitida. Ou seja, quem tenta se rebelar contra o sistema
vai pro olho da rua. Então, essa cultura baseada no yes man é um Mecanismo de defesa. é um mecanismo de defesa ou um mecanismo de ascensão. Total. Ou eu faço um yes man e concordo com o homem aqui e vou chegando mais longe, ou eu vou pro combate e sou demitido. O que a gente prefere? Cara, O que preferimos? Por isso, só para envelopar aqui e amarrar a lógica, eu acho que a gente exagera ao falar do indivíduo e não fala tanto do sistema, que é esse sistema que tem incentivos perversos, que é a lógica do lucro a qualquer preço, que são as metas excessivas não coletivas, sempre individuais. No geral, tá todo mundo adoecido, tanto esse líder tóxico que tá também com a bucha lá e é dele o problema, quanto o time que tá ali fala, ou eu falo amém e tenho meu emprego, ou preciso sair daqui. Então, acho que o sistema responde muita coisa também. Eu fico com um puta conflito interno ou não, que é, será que a gente não complica demais o sistema corporativo ou de relação entre as pessoas, quando a gente deveria se apegar em coisas muito básicas que poderiam resolver muitos problemas? E aí, claro, estamos falando isso do alto da nossa posição de privilégio, de pessoas que estudaram, de pessoas que têm formação superior, de pessoas, enfim, tem N coisas aqui que a gente precisa colocar na balança, mas hipoteticamente, seria possível a gente ter ambientes saudáveis se a gente tivesse como base ou premissa básica o respeito, o diálogo transparente? Não sei, será que seria possível a gente chegar numa listinha de 3, 4 coisas que a gente deveria aprender desde cedo no colégio e que poderiam diminuir muito drasticamente as chances da gente entrar nesses ambientes perversos, aonde a gente precisa gastar muito mais energia, tempo e esforço para tentar manipular, moldar, influenciar, quando a gente podia simplesmente sentar e dialogar e concordar ou discordar, ou concordar em discordar no final da história. Ô Pedro, eu lembro que a gente... Achei um pouco ingênuo. Achei fofo, mas achei ingênuo. Desculpa, precisava dizer isso. Eu achei querido, assim. Falei, pô, Tóxica. que legal, mas... Aliás, vocês sabiam, isso é uma coisa importante, porque eu acho que tem a ver, inclusive, com a carreira de vocês. Quando a gente está falando de relacionamentos tóxicos, no geral, o primeiro sintoma, normalmente, é a brincadeirinha. É a zoaçãozinha, de tipo, ele é meio burrinho. Você começa... bullying. Um bullyingzinho corporativo de leve, se rola aí na tua empresa, sinal red flag aí pra você. Boa. O ponto que eu ia falar, Pedrão, eu lembro que eu tive um papo contigo, cara, sobre uma mesma pessoa que nos liderou em algum dado momento aí do nosso passado evolutivo. Reduzimos a duas. Do nosso passado. E aí, cara, teve uma questão que foi bizarra que aconteceu, enfim. Fofoca! Quadro novo. Tô brincando. Momento Chama a vinheta da fofoca. Não. Com o André Conejo. E eu juro que eu vou chegar no ponto, cara. E que eu falei, assim, não sei se foi exatamente essa frase, mas foi direcionalmente nesse sentido. Que eu falei assim, Pedrão, mas entenda que essa pessoa... Pedrão, é que eu não posso bater. Mas entenda que essa pessoa não se desenvolveu. E daí, cara, você virou pra mim e você me deu um tapa com luva de pelica, que foi fantástico. Falou assim, caceta, mas com 40 e tralalá anos não se desenvolveu ainda, tava na hora, né? E você tem um ponto fantástico. Cara, mas ascensão em hierarquia não é correlacionado com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Total. E a jornada do autodesenvolvimento, ou do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, ela é muito complexa, porque eu fui uma pessoa bastante individualista, narcisista, todas essas coisas. Tóxico. Quem sabe? Coloquei muita energia em me conhecer, muita análise, foi um investimento pessoal, assim, de quero mudar, sair desse lugar e ir para um lugar diferente. E quando chega o ponto do layoff ali no iFood em 2023, por mais que aquilo
tenha doído, e acho que tem um elemento fortíssimo aqui, justamente do ponto de não ter sido uma pessoa que falava sim para tudo, eu vejo, e para mim marcou muito o quanto a minha postura ela estava num ambiente que eu gostava muito mais. Quando eu saio, as pessoas vinham para mim e diziam, putz, você saiu e teve uma vez que você entrou numa reunião com 40 pessoas, eu me senti respeitada, eu me senti ouvido, você colocou ordem naquele caos de forma respeitosa, você integrou as pessoas, de pessoas que eu nem lembrava. Isso para dizer que, quando faço um comentário desse, que eu não sei como pessoas que chegam no nível em que chegam de diretoria, alta gerência, um head, um lead, um gerente, um diretor, um vice-presidente, um C-level, o Olimpo do C-level. Founder. Cara, essas pessoas têm plena capacidade de aprender sobre essas coisas. Não é capacidade, pode ser mau caratismo. Ou pode ser o sistema que o sistema de incentivo é perverso e elas não precisam. Mas não tem necessidade. Você concorda que o processo de se autoconhecer, para não ficar muito autoajuda isso aqui, mas de se autoconhecer é doloroso, não é divertido. Se você é do tipo que faz terapia, fala, ai, adoro ir na terapia, ela me ajuda tanto, é tão legal. Tá errado, viu? Precisa trocar de terapeuta. Precisa trocar de terapeuta. É difícil, você fica mal, você olha para suas sombras. Cara, você é transpirando da sessão de terapia, literal. Assim, você já correu uma maratona. Jurando que não vai voltar mais, né? E aí, só para tirar essa parte, né? Que às vezes as pessoas podem achar que eu tô muito igual o crossfiteiro que fica pregando crossfit, eu fico pregando a terapia, a análise. Mas tirando essa parte, é muito difícil esse processo. E aí elas estão o quê? Pensa no seu level. Ascenderam. Todo mundo paparica elas. Tem dinheiro, tem entrada, tem carro prestígio. Elétrico, para na vaga mais próxima da entrada. Tem cartão que não paga anuidade, entendeu? Porque já gasta muito no cartão. Viaja de milhas. Ele não vai precisar. Todo mundo precisa, mas não vai ter incentivo para que ele busque isso. Porque ele também... Chega uma hora que eu acredito que... Eu acredito que tem uma parte que é mau caratismo, tem muitos. Mas eu acredito que tem uma parte que descola. O cara descolou da realidade, adquire entendeu? uma licença poética para ser tóxico. Mas é porque ele não está individualmente... A gente não pode individualmente responsabilizá-lo. Tá, é o próprio incentivo de ascensão dentro das organizações. Pô, você vira diretor, você ganha a vaga de estacionamento dentro do prédio, o Orelha Seca precisa parar lá no estacionamento a 500 metros de distância, 1 quilômetro. Então, você vai sendo cada vez mais paparicado, mais mimado, e que você, assim, chega uma hora, tá tudo bem. Se você não tiver alguém do teu lado, né? Pode ser um parceiro, pode ser alguém do trabalho, alguém que te dê esse toque e fala, pô, tem umas coisas aqui que não tão bacanas. Que aí acho legal a gente falar do RH. E você falou do RH, eu senti um pouquinho, porque eu tenho colegas de RH. Já fui RH, já estive aí também. E aí eu acho que tem um imbróglio muito grande, porque o RH poderia ser essa porta de entrada, né, para esse tipo de discussão, para ajudar essa liderança a tomar consciência, a trabalhar os níveis de consciência da liderança. Mas muitas vezes não acontece. Quem pode, obedece, quem tem juízo. Mas também, assim, vamos lá, fazendo também um contraponto aqui, né? Organizações não são, e aliás, nem devem ser, ambientes democráticos. Então, eu ia chegar neste ponto. Eu concordo em partes, tá? Eu acho que elas precisam de algum nível de democracia, obviamente, para funcionar. Mas eu concordo contigo e lembro claramente no primeiro mandato do Trump de ter lido teve uma situação muito específica que aconteceu, onde saiu um artigo publicado, eu não lembro se foi no Washington Post, Financial Times, em algum veículo muito respeitado nos Estados Unidos, Twitter? Que não era assinado. Ele não tinha nome das pessoas. Mas dizia lá que eram 44 pessoas do alto escalão do governo federal dos Estados Unidos. E era um artigo defendendo que eles estavam, sim, atuando de forma muito estratégica
para tentar segurar um pouco de algumas ações muito destrutivas ou de um desmonte muito relevante do Estado que eles entendiam que estava acontecendo naquele momento. Ou seja, eram pessoas aliadas do líder máximo que estavam trabalhando para tentar segurar essas asinhas de fora desse líder máximo e diziam: ninguém é maior do que a cadeira. Concordo. E aí aqui, o paralelo que eu faço para as empresas é esse. E acho que o RH fica num ambiente extremamente complexo aqui, que é: beleza, só que a cadeira de cima é maior do que a minha. Como é que eu gero influência naquela cadeira que está lá em cima? Ou como é que as empresas criam mecanismos de defesa para que não vença quem manda mais ou quem tem a maior caneta e que seja a sua visão de mundo que fica posta ali. Boa. Mas antes, eu não acho que seria um bom paralelo trazer exemplo do governo para a iniciativa privada. Eu concordo, eu acho que só foi o quão emblemático foi a questão do Eu não sei porque eles querem tanto falar de política. Sabe por quê? Tanto problema acontecendo aqui. Não, até porque Sacanagem. Se a gente tratar política como uma empresa, a gente vai ter estratégias de demissão como o Twitter fez e, obviamente, essa história não vai dar boa, né? Então, assim, eu acho que tem paralelos de liderança que são transmitidos de um contexto para o outro, mas, via de regra, acho que são contextos diferentes. Mas o seu ponto que você traz de, cara, ninguém é maior que a cadeira, tá tudo certo, tal. E aí, então, vamos pegar quem tá tomando mais risco na empresa, né? O acionista, o conselho administrativo que está com o patrimônio na reta, o C-Level e depois nós, orelha seca. Então, assim... Que risco o acionista toma? O patrimônio do cara. Pro inferno. Ele é o último a receber. Ele nem entendi. Ele tem a holding lá nas Ilhas Caimã. Lá. Ele tá defendendo porque ele é conselheiro. Não. Daí Eu não. Claramente temos aqui dois comunistas e um capitalista. Maga e MST. Um Faria Limer e dois MST. Você tá do lado errado da mesa, hein, Gabi? Eu tô na Vila Madalena. Do lado errado E eu tô até de tie-dye, gente. Exato. Mas então, eu acho que tem esse ponto do organizações não são e nem devem ser mecanismos de democracia, não significa que tem que ser ambientes tóxicos, desrespeitosos e tal. E aí, entrando na frente do RH, tão disfuncional quanto quem só olha para a empresa é quem só olha para o colaborador, né? Porque imagina que você tem um líder que só está olhando para o bem-estar do colaborador e está olhando zero para o negócio, ao ponto de tomar decisões que prejudicam o negócio. Então, mas, isso é André, disfuncional também. Concordo em partes, porque, de novo, quando você fala que... E eu sou a pessoa que diz, cara, vivemos em uma sociedade capitalista cujo principal indicador de sucesso é o acúmulo de capital, né? É isso, o capitalismo é isso. Nós vivemos nesse modelo econômico, mas justamente ao olhar para este universo, nós colocamos o capital acima de tudo, certo? É isso. Quem corre mais risco dentro de uma organização é quem põe o capital. E não necessariamente isso é verdade. Num mundo onde a gente cada vez mais precisa falar sobre a relação das pessoas, que são quem constrói, quem faz parte. E eu não tenho solução aqui, gente, tá? Tô só ponderando. Deixa eu então mas aproveitar e defender meus amigos do RH, porque às vezes eu fico brava com eles, mas já estive lá, sei como que é. Vou fazer um recorte aqui individual da minha experiência, que não temos argumentos para provar, mas eu acho que ilustra bem o caso. As 2 vezes que eu confrontei diretamente as minhas lideranças se levam, eu sendo RH, e eu saquei o que estava acontecendo nas empresas, as 2 vezes eu fui demitida. Uma foi uma demissão meio indireta, você levei um tempo para entender que tinha sido demitida, que é uma demissão assim, tipo, você meio fica sem saída, aí você pede demissão, mas... E outra foi uma demissão clara. Não é uma demissão, we're letting you go. Assim... Não, tipo, chegamos num acordo. Florescer pra você florescer num outro lugar. Enfim. Olha, a partir daqui a gente vai seguir caminhos diferentes, tá? Mas eu não quero, quer sim. Muita análise pra chegar nessa conclusão. Boa. Por que eu tô dizendo isso? Que é uma experiência individual. Eu fico brava quando botam a culpa no RH sem entender que o RH também é um cargo, que também também é uma vítima do sistema. Tem um salário, né? E que ele não vai ficar confrontando o tempo todo. Tem RH que é bunda mole mesmo, tá cheio. Mas tem RH que dentro
dentre as limitações oferecidas pelo ambiente, tenta trabalhar nesse equilíbrio da melhor forma possível, dos interesses econômicos, do C-level, e os interesses das pessoas. E esse é o trabalho mais difícil, e mais ingrato e mais mal pago do mundo, porque é um peso emocional que a gente lida, gente, desde caso de casos muito complexos, começar a fazer as fofocas. Até de higiene pessoal, né? Do colaborador, assim, casos que você fala é estrutural, é uma parada muito complexa, até líderes se comportando como reunião de líderes é a reunião da quinta B, assim, a galera. Você fala, meu Deus do céu, ninguém percebe o que está acontecendo. Eu nunca tive num lugar desse, André. Você já teve? Tóxico. Então, o RH, ele precisa se esforçar ao máximo para tentar equilibrar esses pratinhos. E quando é um RH pouco corajoso, Sim. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, que normalmente é do empregado. Então, não culpem o RH, porque você sentado aí na tua cadeira, você também não está fazendo muito mais do que o RH. Porque é difícil combater o sistema sozinho. Só por isso. E deixa eu contar assim, uma história super rápida que tem a ver com esse seu ponto, Gabi, do RH e da importância dele na companhia, né? Cara, história do último século do estudo de estratégia nas empresas. Primeiro, começou com aquela história do Porter, 5 forças, vamos entender mercado, eu vou entender o mercado, aí eu vou escolher se eu vou me diferenciar em produto ou se eu vou competir com custo baixo e ganhar mercado. Essa era a estratégia até a década de 90. Aí depois veio o entendimento de que, porra, pera lá, talvez o que eu faça da firma para dentro importe. Talvez eu vá competir nesse mercado, mas eu tenho um competidor que vai competir no mesmo mercado e ele oferece um produto diferente. E aí veio o tal da estratégia, que é a estratégia baseada em recurso. E depois veio o entendimento de que, cara, pera lá, talvez a minha estrutura organizacional impacte. Talvez as pessoas que ocupem cada cadeira também impactem a minha estratégia e o como que eu crio, capturo e entrego valor. E aí que veio o nome recursos humanos. Então eu acho que também tem alguma questão aí do tipo, cara, o RH é um órgão, ou deveria ser, estratégico para a empresa executar a sua estratégia, né? Então, cara, se tem alguma, né, e aí eu sei que é uma visão meio utilitarista / transacional, mas se você trabalha em compras e você compra uma matéria-prima que está com defeito, com todo o carinho e respeito da palavra, é verdade. Cara, você devolve aquela porcaria e pede, entendeu? E o RH tem a mesma função. Hoje nós estamos deixando seguir um caminho diferente porque você está com um defeito. Na próxima Defeito semana, de fábrica. Está te devolvendo para sua casa e você encontre outra pessoa para você brincar. Cara, foi muito terrível isso que eu falei, cara. Eu fui muito tóxico. Semana que vem, tá tudo bem. Podem convidar outra pessoa no meu lugar. O convidado vai sentar no meu lugar, não tem problema nenhum. Não, mas assim, é só... Vou botar um cone no Aí o Danilo Gentili vai penar o cone. Mas só pra falar que, cara, então o RH ele serve a firma, gente. Desculpa. Eu sei que você vai falar lá e a pessoa vai falar assim, mas o papo é anônimo. E tem pessoas que, por valor e por moral, o papo vai ser anônimo mesmo. Gente, pesquisa anônima. A gente precisa bater a meta de 100%. Gabi, só falta você responder. Então, por favor, vamos colaborar pra gente poder chegar em 100%, tá? Mas assim, a gente tá aqui, divagando, mas só lembrando que a gente chegou nesse assunto. Por quê? Porque o colaborador, se ele tá sendo vítima de um líder tóxico, ele fica sem alternativas. Bom ponto. Ou às vezes nem percebe, Gabi, que é o ponto lá no começo, Tá, eu tô imerso... Mas partindo para suposto que percebeu. Eu tô imerso num processo que é complexo. Primeiro perceber e depois encontrar justamente essas alternativas. Tipo, com certo? quem eu converso? Acho que existe essa RH, pergunta, né? Se eu não posso falar com o RH, porque o RH vai falar pro meu chefe vai me demitir, o que eu faço? Total. O que a pessoa faz, gente? Eu acho... gente certamente tem gente nos vendo, nos ouvindo, que passa por isso, tá passando por isso. E eu acho que esse assunto não pode ficar tão gasoso, entendeu? E aí eu vou fazer aqui uma pausa. Não pode, por enquanto. Vinheta! Vou usar a minha autoridade aqui de host. Tóxico! Para o seguinte. Estamos caminhando para o fechamento deste Era isso episódio. que eu ia propor. Então, quando você sentar aqui na posição de host, você proponha. Você não é maior do que a cadeira. Cara, nós precisamos parar. Que é a gente elencar, e eu acho que assim a gente consegue dar um pouco mais de concretude, mas o que são
baseado em tudo isso que a gente falou, porque falamos de características psicológicas, comportamentais, ambiente, influência de uma coisa na outra, interferência, necessidade de meio, enfim, N coisas interessantíssimas aqui, mas queria propor da gente começar a tentar elencar um pouco desses comportamentos que podem tentar diferenciar ou classificar a incompetência e a estratégia, porque eu acho que a incompetência ainda é um pouco mais fácil da gente compreender. Quando o líder está sendo tóxico, por estratégia deve ser um pouco mais difícil, porque justamente está pensando em como fazer aquilo. E daí a gente tentar conectar essas coisas com os mecanismos de defesa que a gente pode utilizar, para que as pessoas que estão nos escutando possam se defender, ou até líderes que obviamente estão nos escutando, que são o nosso principal público aqui nesse Entre Linhas SA, consigam adotar posturas ou criar consciência para que isso não aconteça. Super legal, e assim cara. A gente caminha os próximos minutos. Super legal. E a minha proposta seria a gente, então, envelopar isso naqueles vértices da tríade. Vamos falar de mecanismos de defesa no nível do líder, do liderado e do contexto, que eu acho que seria legal. Perfeito. Né? E aí, cara, falando especificamente do líder, dado que a gente parte do pressuposto de que essa liderança tóxica / destrutiva, ela geralmente está associada a perfis narcisistas. Cara, se você está contratando alguém para a cadeira de liderança, você é um C-level e está contratando um VP, um diretor, se você é do board, um acionista e está contratando o CEO da empresa, cara, talvez fazer esses testes até, eu não sei qual que é o nome, Gabi, mas psicológicos, whatever, para entender o perfil do seu líder maioral, cara, talvez seja fundamental, porque uma coisa é certa, em cenários de crise e curto prazo, talvez esses líderes eles até gerem resultados positivos no nível da firma, que é mais lucro ou mais caixa, enfim. Mas no longo prazo é disfuncional. Então, você, conselho, você, acionista, você, C-level, deveria se preocupar com esse perfil assumindo essas cadeiras. Então, acho que o primeiro ponto seria, cara, vamos entender o perfil da pessoa que vai liderar essa organização e ter mecanismos de governança, avaliações 360, pulses durante o caminhar desse líder ou dessa líder para a gente entender para onde que está caminhando a companhia. Então, no nível do líder ou da líder, eu já traria essa provocação como um mecanismo de defesa. E eu acho maravilhoso, porque eu li hoje um estudo interessantíssimo que ele começou a mostrar que a partir da o final da década de 90, os job descriptions, as definições de cargo para líderes de cargos elevados, eles começam a ter cada vez menos as características, as necessidades do hard skill e cada vez mais o soft skill, que parece óbvio, mas começam a tirar cada vez mais da necessidade de um CEO comprovar que ele é capaz de fazer análise financeira muito bem, porque todo CEO, em teoria, tem essa característica. Isso é muito mais uma pessoa que consegue liderar por meio de conexão entre pessoas e um facilitador dessa conversa, o que parece óbvio hoje. Eu só queria trazer um ponto com base no que você falou, num processo de contratação, eu nem sou especialista para dizer se teste de perfil A ou B é melhor do que o outro. Eu acredito que, na verdade, a visão do conselho e de quem está em cima, nesse processo de contratação, tem que ser um trabalho antes, que é você olhar o que você chamou de contexto. Porque se você tem um contexto onde, de fato, aquelas pessoas que vão receber um líder de fora têm segurança psicológica, elas estão compradas, têm um ambiente saudável para elas conversarem e falarem, na medida que vem uma pessoa que aí é um narcisista de carreira, patológico, essa pessoa chega em 30 dias, menos, mas assim, dá 90 dias de experiência para essa pessoa, porque é muito pouco provável que num processo seletivo você consiga identificar os traços de toxicidade que o cara vai fazer ali no dia a dia. Sem contar que se o ambiente já é tóxico, é possível que uma pessoa que não tenha comportamentos tóxicos entre num ambiente tóxico, se tiver baixa consciência, vai reproduzir comportamentos tóxicos. Então, por estratégia. Para sobreviver, claro, para ascender. Então, consciente ou inconsciente. Consciente ou inconsciente, exato. Então, eu acho que olhar
para o contexto, primeiro, Fantástico. é o mais adequado. E quando a gente está falando do liderado, de quem está na ponta, eu gravei um vídeo do TikTok, ele é meio polêmico, mas eu começo dizendo que todo líder tóxico gosta de um liderado com, eu chamei uma linguagem mais popular que se usa lá, né? De psicológico frágil. O que eu quero dizer com isso? Se você tem também baixo nível de autoconsciência, se você não sabe suas fortalezas, seu valor como profissional, se você não entende os seus limites, a gente acaba virando presa fácil para esse tipo de líder, né? Porque ele quer trabalho fácil, ele não quer trabalho... Isso vai explorar essa sua vulnerabilidade. Ele não quer trabalho difícil, ele quer trabalho fácil. Total. Então, assim... Porque ele é medíocre. Exatamente. Então, se você como liderado, membro de qualquer equipe, independentemente do seu nível de senioridade, você precisa trabalhar seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento e precisa sempre melhorar sua empregabilidade. Em toda oportunidade de trabalho que você passar, você precisa focar em aprender com aquilo e melhorar sua empregabilidade, porque se o ambiente não for bom, o líder não for bom, você precisa trocar. Quem é responsável pela sua carreira no fim do dia, se você é a nossa brincadeira aqui, o orelha seca, é você, cara. Tá ruim? Zarpa. Se prepare. Eu sei que é um discurso meio, às vezes, elitista, mas use a empresa... É foda e é revoltante quase a gente pensar sobre isso, só que é o que é. Sim. É o que é. Exatamente. Goste ou não goste, e eu acho que o nosso objetivo aqui agora é falar o que é possível, né? Sim. Então, assim, o que é possível, se você tá lá na ponta, o ambiente é tóxico, a liderança é tóxica, se você ficar, ou você vai ser conivente e entrar e dançar conforme a música, ou você vai se preparar com calma, melhor momento para fazer entrevista. A melhor forma de procurar emprego é estando empregado. Estando empregado, então você vai fazendo seu movimento, se qualifica, tudo que for possível, que for gratuito, que se qualifica. Então, acho que na dimensão do indivíduo, né, é isso. E aí, na dimensão da liderança, nesse mesmo material que eu achei da Talences Group, teve um webinar que eles fizeram e tem um especialista chamado, já vou achar o nome dele aqui, Marcelo Cardoso. Ele é sócio de uma consultoria de desenvolvimento humano e ele tenta ensinar para essas lideranças, a liderança que já está desperta, que sacou que ela está fazendo merda e precisa mudar o comportamento, que ela está incentivando comportamentos tóxicos dentro do seu grupo. Se essa pessoa for o C-level, melhor ainda, né? Porque o poder de influência dela vai ser maior. Uma forma da gente promover esse ambiente de segurança psicológica, onde a gente possa falar sobre os comportamentos tóxicos sem sofrer punições, primeiro é a gente se conectar com as histórias de vidas das pessoas, né? A melhor forma da gente se conectar com os nossos liderados é de forma que todo mundo saiba quem é o Pedro Procno para além do seu crachá, né? Então, isso é uma dica. A segunda é saber fazer apreciação de trabalho, sem ser, pô, Pedro, você é legal. Não, achei que foi muito legal nesse momento, quando você disse aquilo. A gente conseguia apreciar o outro para, de novo, trazer esse ambiente de segurança psicológica que reduz... Achei que era dar um bombom. Um bombom também funciona, que a gente ganhou antes aqui da gravação. E o terceiro, que eu acho que é o mais difícil, porque é o mais impregnado, e o mais difícil, porque o que eu chamei aqui de sistema a gente precisa questionar os mecanismos de incentivo para que eles sejam coerentes com a promoção de um ambiente não tóxico. Se a gente tem mecanismos de incentivo que são contra a promoção de um ambiente positivo... Aí já até eu me confundi aqui na minha... Me bateu uma coisa muito importante aqui, Gabi, que é... Eu, nos cargos de liderança que eu ocupei, obviamente, eu nunca fui CEO, ou seja, sempre tive alguém para cima de mim, mas tinha uma postura muito importante de ter, que às vezes eu estou lidando com um líder ou uma líder tóxica, numa relação extremamente complexa, e eu preciso ser muito consciente, eu ter muito cuidado para não passar isso para baixo. E é uma posição muito complexa da gente fazer, Sim. porque eu preciso ter consciência de tudo que está acontecendo, receber, às vezes, uma pedrada e conseguir aliviar ou reformular isso que eu estou recebendo para transmitir para o meu time, para que o meu time possa performar de forma adequada. Ou seja, ser este filtro é uma posição que eu acho que é ainda mais complexa e elevada, mas fundamental, porque é como a gente consegue começar minimamente diminuir a perpetuação
Perfeito. desse tipo de comportamento, que é eu receber assim, eu passo assim, e a gente vai perpetuando com um comportamento ruim. Cara, fundamental e vai ao encontro do que a Gabi colocou, né? Então, quando a gente olha para esse middle management, tem responsa também. E a responsa é exatamente essa. E o custo é alto. Só que vale a pena pagar esse preço, né? Então, até nessa teoria que eu falei da tríade, cara, as duas populações de líderes do middle management que perpetuam a cultura do tóxico, né, a cultura destrutiva, são dois. Os coniventes, que são aqueles que se calam perante algo que não deveria acontecer. E lembrando Dante Alighieri, né, que os lugares mais quentes do inferno estão reservados para aqueles que escolhem a neutralidade em tempos de guerra. E os outros são os que ficam em conluio. Porque no middle management também tem pessoas mal intencionadas que são estrategistas e que percebem que aquela estratégia se paga para ascender, né? Então, já falando para os líderes de alto escalão também, cara, se a cultura que você quer instaurar na sua companhia não é essa, não promova pessoas com esse perfil, mesmo que batam a meta. Eu sei que é difícil para um caramba né, falar isso. Eu estava agora fazendo um trabalho no conselho de uma empresa familiar e aí a dúvida genuína, e eu entendo porque vamos promover ou não esse vendedor que é o nosso melhor vendedor. Só que... Ele é o melhor técnico. Não, é o melhor técnico, só que tinha uma questão ali de mau caráter, no sentido de, cara, pisar em cima dos pares e dos liderados. E a minha recomendação fortemente foi, é óbvio que não. Porque senão é isso que vai ser replicado na sua empresa e essa cultura que você vai ter. E a decisão final foi não ter. Mas o ponto é, cara, isso é tema de debate. Por incrível que pareça, é tema de debate. E via de regra, quando a gente pensa com a cabeça transacional e utilitarista, vamos dar o prêmio para quem traz mais dinheiro para o meu bolso, né? E grande erro estratégico. Mas grande erro estratégico. É isso, e essa composição é difícil. Eu lembro na Meta, algumas... foi uma mudança grande o dia que gestão de gente começou a impactar no bônus dos executivos. Diretamente. Era um pedaço, era uma composição. Era um gatilho importante para potencializar ou reduzir o ganho financeiro. Então, ele era um filtro ali que ajudava a empurrar muito mais ou a segurar a bonificação financeira. Que é um sistema imunológico, então, do contexto, né? Então, contexto. Tem essa questão do mapeamento do perfil psicológico, que eu concordo com a Gabi que é difícil de pegar no processo, mas é uma estratégia que não pode ser usada sozinha. Sim. Tem a estratégia do contexto, que a Gabi trouxe com maestria. Tem o papel do liderado também, que a gente tem que olhar nesse sentido de não replicar o comportamento, né? Total. E aí eu queria propor algumas coisas que eu acho que são bem práticas para a gente falar sobre isso e olhando tanto para liderados quanto para líderes, né? Porque a posição da liderança, às vezes, também ela é complexa. Às vezes não, ela é complexa por ser solitária, por eu não ter com quem compartilhar ou quem olhar e dividir e me cobrar, etc. e tal. Então, acho que a primeira coisa para líderes é justamente buscar esses ambientes onde eu possa discutir esse assunto com pessoas que estão em níveis semelhantes. Os RHs têm feito cada vez mais isso, de tentar juntar esses líderes de cargos semelhantes, apesar de realidades diferentes dentro da empresa, e promover essa troca e esse aprendizado. E para liderados é conversar com pares, com aliados, quer sejam dentro da organização ou fora, porque ao conversar, ao dialogar, ao ventilar, a gente organiza as ideias melhor e a gente consegue também fazer essa análise ao contar, ao narrar o que está acontecendo, para compreender aquilo que está acontecendo e às vezes conseguir decidir se é algo absurdo que está rolando ali ou se não, se a gente está criando uma fanfic na cabeça, indo para um lugar que não precisa. Só um ponto, a minha recomendação /observação /condição seria não dialogue com todo mundo, né? Então tem pessoas... Com cuidado, Exato. Parcimônia e critério. Porque assim, nem todo mundo lá é seu amigo e tá tudo certo não ser. É isso. Por isso dentro ou fora da organização, sabe? Por isso é tão importante que a gente fala de rede de apoio, mas... Concordo. Identificar essas pessoas que podem ajudar a gente a ponderar, né? E por isso que há espaço para discurso tem muito ponderado? espaço ainda para... Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui, inclusive, né? Tentar ponderar alguns discursos que estão muito extremistas. Certo? O que mais dá para fazer? Que mais? Eu acho que se a gente falar mais, a gente vai estar
tentando enfeitar o peru, assim. É simples, a gente que complica, sabe? Ah, é simples? É simples. Não, porque agora há pouco eu fui criticado por tentar ser Não, é que simples você uma foi coisa, fofo, não foi entendi. simplista da sua parte, foi ingênuo. Simplista e ingênuo Tá foi bom. Se eu for um pouco idealista demais da sua colocação, eu achei querido, eu achei fofo, só achei pouco prático. E assim a gente termina esse primeiro episódio da segunda temporada de Entre Linhas S.A. sendo chamado de ingênuo, entendeu? Mas fofo. Fofo. Ingênuo. Olha que beleza. Eu achei o Pedro Procno soltinho hoje, você não achou? Achei soltinho, achei fofo, um pouco ingênuo. Enfim, pouco tóxico. E a Gabi foi o quê? Tóxica. Nada, foi maravilhosa. Isso ninguém respondeu, né? Porque esse host, É. eu vou falar a verdade, esse host, ele faz perguntas técnicas, inteligentes, mas ele não gosta de expor os convidados, que no caso somos nós, nesse caso, entendeu? A pergunta que não quer calar, que talvez você tenha se feito é: Pedro Procno, você já foi tóxico alguma vez na sua carreira? Ah, com certeza, mas eu disse isso, dei o depoimento. Você falou falei assim, que eu fui uma pessoa, mas eu assumi aqui, falei Não, isso. você foi meio... Fui uma pessoa Lembra da Nossa, primeira essa temporada que ele falou que o grande erro dele era acordar tarde? A sorte. Grande erro da minha vida. Tô brincando. Mas era tipo isso. A sorte é que quando eu era tóxico eu não tinha liderados. Então Ó, acho que coisa essa boa. era uma coisa boa pra mim e pros outros. E que bom, cara, que você teve o trabalho de autoconsciência. E você, André? Tá aí Total. falando? Eu já, mas acho que é mais por parte de... De pai do que de mãe. Não, exato. E aí é genético, entendeu? Não, tô brincando. Mas até um super parênteses / momento autopromoção. Ó, gostei do livro. Eu tô escrevendo um livro, né? Ah, que chique. E que vai ter a mandala da liderança Ai, corporativa. meu Deus. O Ixi, Pedro mano. adora uma mandala. Sou eu que adoro mandar. Vai ser meu tie-dye, assim. Enfim, tô brincando. Mas brincadeiras à parte, eu acho que eu já fui um líder tóxico naquela parte do líder ignorante que não tem as ferramentas adequadas para liderar um grupo. Desde conhecimento básicos que ensinam em escola de negócio, como, cara, como que você pega uma estratégia e desdobra? Porque se você não tem clareza da estratégia e você não cria a meta, você não consegue recurso para o seu time, você não consegue executar o que o seu grupo tem que fazer. E aí ninguém merece estar num grupo de trabalho que, cara, não é reconhecido, não promove as pessoas, assim por diante, né? E outras habilidades, desde comunicação e tal, até o jogo político dentro das companhias. Assim. Então, eu acho que eu já fui um líder tóxico nesse sentido, de não ter as habilidades necessárias e apesar de eu ter uma intenção boa, o meu efeito não era ideal. E aí, quando eu aprendi essas habilidades e também anos de terapia desde cedo, por questões pessoais e que hoje eu vejo que foram bênçãos, e na época não foram, é óbvio, mas quando a gente olha para trás foram bênçãos, síndrome do pânico, ansiedade, tal, e que são chamados pra gente se conhecer e entender que tá de errado com a gente, né? E que... É solitária essa jornada. É super muito solitária, cara, porque até antes, inclusive lá atrás, que não tinha tantas questões e dados e inteligências artificiais para ajudar em debater, entender o que está acontecendo, você tinha que buscar literatura, em Nietzsche, na Bíblia, sei lá, lendo Eckhart Tolle, O Poder do Agora, e não sei o que e tal. E, então, sim, eu acho que já fui porque acho que faz parte do desenvolvimento. Até um super parênteses, outro segundo parênteses, por isso que eu acho que a primeira posição de liderança, cara, seja especialistas, coordenadores, gerentes mais júniores e tudo mais, cara, é um puta desafio. Porque ninguém te prepara para isso. Ninguém te prepara pra E nenhuma escola de negócio prepara para isso. Eu acho Opa, que é um tema. spoiler isso, hein? Eu acho que foi um spoiler. Gostei do link. E se você que está nos vendo e ouvindo aí em casa, tem dúvida se você é ou já foi um líder tóxico? Tóxico. Conversa com as pessoas. Conversa com as pessoas. Vê se você tem amigos ainda dos seus ex-trabalhos. Se as pessoas que você liderou gostam de você, tomam cerveja com você e te chamam para o boteco. E se você olha para os lados e não vê líderes tóxicos perto de você, talvez o líder... você seja um. E quando você sai do trabalho, Pedro, e assim, você não tem mais tantos amigos naquele CNPJ, mas as pessoas entram todo dia no seu LinkedIn. Cara, esse é um comportamento, um fenômeno que eu não consigo compreender. Mas voltando, esse foi um ponto, por exemplo, que me deixou muito orgulhoso ao final da minha jornada. Foi saber que as pessoas as pessoas quais eu liderei mantiveram contato e seguem tendo contato comigo muitos anos depois. Isso para mim foi a minha maior métrica de sucesso ao longo do tempo. Melhor elogio. É isso? É isso. Muito bom. Se você nos escuta até aqui,
saiba que é fundamental a tua participação. E esse foi outro grande aprendizado da primeira temporada de Entre Linhas, quando a gente parou para fazer grandes análises sobre o que aconteceu. A gente viu que o número de pessoas que comentam os nossos vídeos no YouTube ou episódios nas plataformas de podcast é baixíssimo, mas as mensagens diretas são inúmeras e isso é, sim, uma característica importante do mundo que a gente vive hoje, que, obviamente, vai buscar retaliação aquelas pessoas que se expõem publicamente. Não há problema. Mas deixa um like nesse vídeo ou neste episódio, classifica ele com as estrelinhas, manda uma mensagem pra gente se você quiser e, principalmente, manda esse episódio para alguém que você acha que precisa escutá-lo. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, deveria. A gente vai começar uma jornada incrível de conteúdos e Será que vai aparecer novas aqui embaixo, assim, ó? Siga aqui, ó, nas redes sociais. A gente tá deixando umas dicas pro editor aqui, ó. Siga nas redes sociais. Entre Linhas SA vai ser importante e interessante para você seguir essa jornada com a gente. E semana que vem manteremos a nossa consistência, persistência e graça. E graça. E estaremos aqui de novo no nosso segundo episódio dessa segunda temporada. Muito bom ter você conosco. Uhul! Foi uma grande alegria. Muito bom. E a gente se vê em breve. Tchau. Boa! Tchau.